Eu vi muita gente encantada com o clímax de Uma Batalha Após a Outra, o novo filme do Paul Thomas Anderson, um dos mais ousados e divisivos de 2025, que acabou de chegar na HBO Max. E assim, é uma sequência fantástica mesmo, uma das melhores do ano. A forma como o diretor isola os protagonistas no deserto, numa cena de perseguição cheia de tensão, é daqueles acontecimentos cinematográficos que a gente não vê tão facilmente. É impressionante como a estrada nessa cena ganha uma forma sinuosa. É como se os carros estivessem surfando numa onda de asfalto. É um vai e vem envolvente em que a ameaça some e aparece. E o que a gente vê é a promessa de tensão construída sem pressa, mas com velocidade. É o clímax que todo grande filme sonha ter. Mas eu tenho que confessar, esse não foi o momento mais empolgante pra mim em Uma Batalha Após a Outra, porque nada supera a cena de abertura desse filme e tudo o que ela tem a dizer sobre o que a gente vai encontrar nessa sátira política. E eu quero falar sobre essa cena e sobre esse filme no vídeo de hoje. E aí, galera, eu sou o Thiago. E assim, sem medo de errar, eu acho que o momento verdadeiramente revolucionário em Uma Batalha Após a Outra tá nessa sequência de abertura. Eu acho que o melhor do cinema de Paul Thomas Anderson está nesse prólogo. É simplesmente fulminante. São 15 minutos caóticos. São 15 minutos que rompem com tudo aquilo que a gente espera encontrar num filme hollywoodiano cheio de estrelas da primeira prateleira. Paul Thomas Anderson não para por um segundo sequer. É como se a gente tivesse vendo a vida acontecer. A gente não conhece aqueles personagens. A gente não sabe pelo que eles estão lutando. A gente não entende sequer o tom do filme. Mas Paul Thomas Anderson atropela o público com a história de dois rebeldes lutando por uma causa e vivendo as vidas através dela. O foco, claro, tá no furacão Pérfida Beverly Hills, que nome maravilhoso, a rebelde vivida magnificamente pela Teyana Taylor. Essa personagem, ela dita o tom de Uma Batalha Após a Outra. O cinismo do filme é o cinismo dela. A coragem do filme é a coragem dela. A câmera de Paul Thomas Anderson não consegue desgrudar dela. É hipnotizante. São 15 minutos de uma grande atuação. São 15 minutos de anarquia narrativa que deixam claro, assim, logo de cara, o que Uma Batalha Após a Outra quer dizer. O grande ato de revolução aqui é ser uma mulher independente no mundo que costuma sufocar a liberdade delas. E quando o Pérfida Beverly Hills sai de cena e o filme começa, o que a gente vê é uma grande provocação. E eu sei que Uma Batalha Após a Outra quer e toca em questões socialmente urgentes. Paul Thomas Anderson fala sobre a xenofobia nos Estados Unidos, sobre a repressora política e migratória do governo Trump, sobre a ascensão da extrema-direita, sobre uma elite racista, misógina e intolerante que está diretamente ligada ao poder. Tá tudo aqui. Mas esse é apenas o pano de fundo para um olhar para o masculino e para o que eles representam nesse cenário. Uma batalha após a outra ridiculariza a todo momento os protagonistas, ridiculariza o papel deles nesse mundo. O foco pode até estar na rixa de um pai disposto a salvar a filha e um militar determinado a apagar uma mancha do seu passado. Só que Paul Thomas Anderson quer mesmo tratar esses personagens como parte de um único problema, de um mesmo problema, de um problema que precisa ser contestado. Eu simplesmente adoro que Leonardo DiCaprio tenha aceitado a dar vida a um personagem tão ridículo quanto o protagonista, quanto o Bob. Um ex-rebelde que, após virar pai, tenta impedir Pérfida Beverly Hills, eu adoro esse nome, vou falar várias vezes, de largar a causa dela. O homem que lutava pela liberdade queria ver a parceira, essa mulher tão independente, presa ao rótulo maternal, submetida aos códigos patriarcais. E isso faz a história acontecer, porque ela obviamente se recusa. Ele decide fugir pensando no bem da própria filha. E nessa tentativa de proteger a então bebê recém-nascida, ele acaba impedindo que aquela menina experimentasse a liberdade que sempre moveu a mãe. Na tentativa de proteger, Bob acaba se tornando parte do problema, parte daquilo que Pérfida Beverly Hills tentava desafiar, parte de uma estrutura patriarcal que costuma frequentemente podar, impedir o feminino de lutar pela liberdade. E esse comentário afiadíssimo, primeiro, é potencializado pelas atuações de Sean Penn e Leonardo DiCaprio, que estão maravilhosos em cena, que sustentam o tom desses personagens, o tom bem exagerado, de forma assim
muito, mas muito cheia de deboche. Eles estão constantemente ridicularizando o vazio do que aqueles homens representavam. É impossível não rir dos absurdos do filme, dos absurdos dessa luta desses dois homens por algo que acho que talvez eles nem mesmo acreditam. Mas, pelo menos pra mim, uma batalha após a outra acontece de verdade quando a revolução feminina ganha forma. O peso tá no rosto da atriz Teyana Taylor, da ótima Regina Hall, tá no futuro representado na personagem de Chase Infinity. Paul Thomas Anderson faz política de verdade através dessas mulheres, da luta delas para desafiar o estado das coisas. Tanto que a liberdade de Path da Beverly Hills, da sequência de abertura, encontra a coragem de Willa só no magnífico clímax. Duas mulheres unidas não pelo laço de mãe e filha, por uma herança cultural ou pela beleza de uma causa, mas por um mundo que não cansa de reprimir essas mulheres. O tempo passa e nada muda, a não ser que você se torne uma revolucionária da própria causa. E essa mensagem, uma batalha após a outra, deixa claro logo na cena de abertura. Tá tudo lá. E o que vem a seguir pode ser um tanto pretensioso, pode às vezes se esconder demais no humor. É uma sátira hollywoodiana. Talvez falte um pouco de coragem, um pouco, sabe, de acidez ao mergulhar o dedo de fato na ferida. O filme pode não ter a coragem de sustentar o tom anárquico dos 15 minutos iniciais, mas ainda assim é cinema do tipo que provoca, que divide, que desafia a gente a refletir sobre o mundo, e Hollywood precisa de filmes como esse, urgentemente. E aí, o que você achou de uma batalha após a outra? Diz aí nos comentários. Não se esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo. Não esquece que o filme chegou na HBO Max. Se você não conseguiu assistir nos cinemas, chegou a sua hora, ele já tá no streaming. Corre pra assistir. Deixa o like no vídeo, gente. E me segue pra mais conteúdos como esse. Tchau.